Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas. Vamos lá. Filipenses 2:8 diz o seguinte: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Estamos falando aqui, né? Acabamos de ler Filipenses 2:8, que fala a respeito de Jesus Cristo. Assim mesmo se humilhou, ou seja, né? O Filho de Deus veio do céu, se tornou um ser humano como a gente, né? Ele foi simples, ele foi humilde, tá? Ele poderia ter nascido num berço de ouro, ele poderia ter nascido, né? Como, né? Um rei, um sacerdote, né? Claro que ele é, mas assim, sobre a terra, né? Que você está falando, ele poderia ter nascido num berço de ouro, né? Poderia ter comido as melhores iguarias, poderia ter tudo do bom e do melhor, né? Mas não. Ele, sendo simples, humilde, né? Andou com pecadores, comeu tudo aquilo que colocavam na mesa dele, né? Dançou, sorriu, gostava de conversar com as pessoas de todos os tipos. Para ele não tinha essa de frescura, né? Como hoje em dia tem muita gente, né? Frescura, digamos assim, no tipo, eu não posso comer aquilo, não posso comer isso, Deus me livre se eu andar junto de um pobre, Deus me livre se eu andar junto de uma pessoa, de um andarilho, né? Todas essas coisas que não tem nada a ver, né? Mas não, ele andou com todo mundo, né? Ele andou com pobres, pecadores, andou com todo tipo de pessoas, né? Então, o que está falando aqui, né? Que ele se humilhou, né? Ele se humilhou e além de fazer tudo por nós, tudo, né? Nos ajudou. Ele poderia ter comido as melhores iguarias, mas não, o que que ele fez? O que que ele comeu, né? Simplesmente ele comeu peixe na brasa, né? E pão achatado, pão sem fermento, achatado, colocado sobre a pedra, né? Que se fazia, né? Um pão feito com farinha, azeite, achatado, colocado em cima da pedra, que é o pão asmo, né? Pão sem fermento. Tomava vinho também, porque se disser que não, estou mentindo, porque na ceia ele tomou, no casamento também, ele teve que tomar também, porque estava numa festa. Ele viveu uma vida comum, simples. Só que a diferença é que ele nunca pecou, nunca teve um pecado na vida. Ele sabia o que estava fazendo. Porque como o apóstolo Paulo diz, né? Posso fazer qualquer coisa na vida. Posso fazer qualquer coisa. Mas nem tudo é conveniente. Então, ou seja, ele fez tudo o que um ser humano fez. Só que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, tá? Que ele tomava todos os cuidados para não pecar. Enfim, ele se humilhou, ele era simples, ele era humilde, né? Sabia corrigir as pessoas. Se tinha pessoas contra ele, ele não batia em ninguém. Pelo contrário, né? Os piores inimigos dele, né? Que na verdade ele não tinha inimigos, né? Ele por si só não tinha inimigos, né? As pessoas que se ficavam inimigos dele, porque como muitos falam, né? Que não poderia agradar a todos, né? Então, infelizmente, Jesus na verdade ele veio para agradar todas as pessoas, mas infelizmente tem pessoas que não se agradaram dele, né? Que eram os fariseus, né? Então eles se tornavam inimigos dele porque queriam, porque Jesus não queria inimizade com ninguém. E mesmo assim,
Jesus, sabendo que as pessoas, né, que os fariseus, né, eles não gostavam dele, tramavam para matar, mas mesmo assim, Jesus andava junto com eles também, conversava com eles, aceitava até eles dentro da própria casa. Jamais Jesus disse assim: vai embora da minha casa, que eu não quero vocês, porque eu sei quem são vocês. Mas não, até eles Jesus deixou entrar dentro de casa, né? Para ver que ele não guardava rancor, não guardava nada. E tudo que ele fez, né? O que aconteceu? Simplesmente a cruz. Morrendo na cruz do Calvário por todos. Que é o que diz aqui em Filipenses, que a gente acabou de ler, né? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele obedeceu a Deus até a morte. E morte de cruz, que na época era a pior coisa que se fazia, né? Sobre a vida de um homem era a crucificação. Que era a pior, como é que eu vou dizer, pena de morte, né? Era a crucificação. Aí hoje, né? Hoje, muitos, né? Hoje muitos, quando passam frente a uma igreja, a primeira coisa que eles fazem, né? Que é um simbolismo, que é o sinal da cruz, né? Muitos se benzem e fazem o sinal da cruz, que é um ato de simbolismo, né? Que quem faz esse sinal da cruz já sabe que não é evangélico, né? Então já é como se fosse um código, né? Pode observar. Enfim, e são coisas que a gente aprende, né? Com os antigos, né? Também. Mas tem coisas que a gente também tem que aprender uma coisa, tá? O sinal da cruz, para quem nunca te contou, tá? Para quem nunca contou isso a você, eu vou contar para você algo que realmente você nunca parou para pensar. É algo novo, né? Novo que eu digo porque você talvez nunca ouviu falar. Eu fiz um exemplo aqui, ó, um bonequinho, tá? Para você entender o que é realmente o sinal da cruz, tá? Primeira coisa, né? O sinal da cruz, né? Que é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tá? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Tá entendendo? Primeiro, você sabia que está errado o sinal da cruz? Vou te dizer o primeiro ponto, tá? Primeiro, Pai, Filho, tudo bem. Mas agora, Espírito Santo. Tá entendendo? Espírito Santo. Ou seja, 1, 2. Você está dividindo, sabendo que esse e esse é o mesmo. Espírito Santo. Por que não é Pai, Filho, Espírito Santo? Ou Pai, Filho, Espírito Santo? Não, é Pai, Filho, Espírito Santo. Ou seja, o Espírito é um e Santo é outro. Não, os dois são um só. Então, só pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você está dividindo. É coisas que não te ensinaram. Mas essa é a realidade. E outra coisa, o sinal da cruz que você faz é uma cruz de cabeça para baixo. Veja só, Pai, Filho, Espírito Santo. Olha a cruz aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho para você, ó. Uma cruz de cabeça para baixo. Ou seja, que muitos roqueiros fazem, tá? Que muitos roqueiros fazem, que é negar a Cristo. Então você está negando a crucificação de Cristo e você não observa, não percebe porque nunca te contaram. Pai, Filho, Espírito Santo. Você está fazendo uma cruz de cabeça para baixo. Que os satanistas e roqueiros, muitos que cultuam essas coisas, né? Que quando querem negar a Cristo, eles fazem uma cruz de cabeça para baixo. E você está fazendo a mesma coisa. Então tome cuidado quando você vai fazer
o sinal da cruz.